amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, a justiça ela não atende sempre o segurado, tá? Mas ela também contraria o INSS. É sobre isso que nós vamos falar aqui, um assunto muito relevante, muito importante, que você vai ganhar um conhecimento valioso, tá? Mesmo você que está recebendo um benefício, que ainda não chegou nessa fase, ou não precisou ainda recorrer dentro do INSS e não teve sucesso e precisou ir para a justiça, é bom você estar informado e já ter esse conhecimento, tá? Porque muitos segurados, todos os dias acontece isso, tá? Seus benefícios são negados, recorrem dentro do INSS administrativamente, não conseguem resultados e vão parar na justiça. Com você pode ser que não seja diferente. A justiça, muitas vezes, ela desempenha um papel fundamental na resolução de conflitos, especialmente quando se trata de INSS. No entanto, nem sempre o segurado obtém o resultado desejado aí nos tribunais regionais federais, mesmo quando possuem argumentos sólidos para embasar as suas reivindicações. Recentemente, um caso chamou a atenção da opinião pública. A Justiça não atendeu ao pedido de um segurado, contrariando o posicionamento do INSS. Esse episódio colocou em evidência a complexibilidade e as possíveis inconsistências desse sistema do INSS. No referido caso, o segurado solicitava a concessão de um benefício por incapacidade, alegando não possuir condições de continuar exercendo a sua atividade profissional em decorrência de um grave problema de saúde. A negativa do INSS foi baseada em critérios regulamentares e uma avaliação médica realizada pelo órgão, pela perícia, que concluiu que o segurado não preenchia requisitos para obter o benefício. Ao recorrer à justiça, o segurado argumentou que a análise realizada pelo INSS não considerou adequadamente a sua condição de saúde e as consequências incapacitantes que ela acarretava. No entanto, tanto o juiz de primeira instância como o Tribunal Regional Federal decidiram, manter a negativa do benefício, embasado em interpretações legais e regulamentares. É o que eu sempre falo, também não quer dizer que você vai recorrer à justiça, que seu benefício está garantido, não, tá? Esse papo, se o INSS negar, você corre lá na justiça que está tudo certo. Esse caso exemplifica muitas vezes a busca pela justiça pode não resultar na decisão desejada do segurado. Apesar de existirem mecanismos legais para contestar as decisões do INSS, enfrentar um sistema complexo, burocrático e com critérios específicos pode ser uma tarefa árdua para todo segurado. É importante ressaltar que a Justiça, ao analisar casos do INSS, ela deve pautar-se pela imparcialidade e seguir normas estabelecidas em leis e regulamentos. No entanto, é necessário refletir sobre a possibilidade de aprimorar o sistema, tornando-o mais acessível e capaz para contemplar aí as particularidades de cada caso, garantindo a devida proteção aos segurados. O segurado tem a justiça como última instância. Quando seus direitos não são respeitados dentro do INSS e ele recorreu administrativamente também, como na maioria das vezes não muda as decisões dadas pelo juiz, pelo perito, quer dizer, o que sobra? A justiça. Não tem outra possibilidade. Quando é possível, você entrar na justiça também é uma outra dúvida contra o INSS. Conseguir um benefício na justiça pode não ser tão simples como deveria. Seja pela demora, pela falta de especialização do perito médico na doença causadora da incapacidade do segurado, ou pelos requisitos bastante específicos que o órgão deve considerar para conceder ou não um benefício. Assim, em alguns casos, nada mais justo que a situação do segurado seja analisada de forma abrangente, para que assim outros fatores também sejam considerados na concessão do benefício. Quando eu falo uma perícia médica de 2 minutos, que você entra dentro da sala, o perito não olha na sua cara, o perito não lhe pergunta nada. Quando você vai falar, ele manda você ficar quieto. Ele pega a documentação, ele olha a documentação, manda você sair da sala e aguardar o resultado em casa. Isso não é uma perícia. Dessa forma, para quem teve aí, por exemplo, um indeferimento de um benefício e precisa de uma análise mais ampla em relação ao seu caso, entrar com o processo na justiça é um dos caminhos mais recomendados e é o que sobra. Para você saber, se você deve resolver o seu próprio caso na justiça ou no INSS, você precisou, por exemplo, de algum benefício da Previdência, é bem provável que em algum momento, como eu falo, você já tenha ouvido falar das vias administrativas e judiciais, que eu sempre falo aqui, tá? São trajetos, que, infelizmente, muitos segurados têm que recorrer, mesmo com todos os requisitos, com toda a comprovação, muitas vezes em documentação e até o seu estado físico, mental, ele tem que recorrer.
tanto administrativamente como judicialmente. Por quê? Porque encontra uma barreira terrível, intransponível aí praticamente, porque não reconhecem os direitos. Agora, na hora que esse segurado está contribuindo, que ele está pagando o INSS, está tudo bem. O problema é quando ele precisa do INSS, né? Bom, decisões administrativas do INSS podem ser revistas em duas instâncias, na junta de recurso ou na Câmara de Julgamento. Por outro lado, utiliza-se a via judicial quando o benefício não foi concedido na via administrativa, e a partir daí tem direito a entrar com uma ação na Justiça para que o seu pedido seja analisado por um juiz. Dependendo do caso, pode-se recorrer dentro do próprio INSS. Seja isso, né, seria a solução mais simples e mais rápida, né? Mas um especialista em direito, ele afirma que não vai mudar muita coisa, tá? Bom, a via judicial utilizada quando há uma negativa, ou seja, quando o INSS entende que você não tem direito ao benefício que foi solicitado, seja essa negativa no primeiro pedido ou após o recurso. Você tem uma negativa, já te dá o direito de você recorrer à Justiça. O que você não pode é comparecer na Justiça sem ter passado pelo INSS. O processo judicial ele pode demorar um pouco mais do que a análise administrativa, mas possibilita que a situação envolvendo o pedido do beneficiário tenha uma resposta definitiva. Ingressar com uma ação judicial, como nós falamos, para apreciação de um juiz é mais abrangente, porque o juiz ele é imparcial, né, na causa, e ele vai julgar com razoabilidade e de acordo com a lei. Existem possibilidades que dão direito também, por exemplo, ao juiz ele prorrogar esse processo devido à sua complexibilidade. É fundamental, às vezes, você estar assessorado por um advogado. Você, na Justiça Federal, você pode entrar sem advogado, mas é o que eu falei. Existem casos aí, pode ter algumas fases do processo que é necessário que um especialista e outra, muita coisa na Justiça, por exemplo, um mandado de segurança, você que não é formado, que não é advogado, que não fez o curso de direito, você não pode, né? Tem que ser um advogado. Então, ele pode cobrar mais caro no meio do processo. Você entrar com um acordo logo no início do processo, por exemplo, vai gerar atrasados, os honorários serão descontados do atrasado, isso é mais viável, tá, pessoal? Quando o benefício é concedido, o INSS tem um limite de 45 dias, né, para analisar o requerimento. Caso ele não cumpra isso, que é um prazo determinado por lei, você pode entrar com a ação que eu falei, o mandado de segurança. Esse mandado ele não serve, por exemplo, para o juiz dizer se você tem ou não direito ao benefício. Ele vai comunicar ao juiz que o INSS está descumprindo os prazos determinados por lei. Inclusive, existe um acordo entre INSS, Ministério Público e a Justiça com relação a prazo de benefício. Os prazos são diferentes, tá, pessoal? Benefício de incapacidade, aposentadoria por invalidez e auxílio-doença é 45 dias. Aposentadorias que não são por invalidez é 60 dias. Olha como muda. O BPC, 90 dias. Salário maternidade, 60 dias. Né? Então, são casos diferentes. O requerimento, por exemplo, no benefício de incapacidade temporária, o auxílio-doença, não é justo que apenas o grau de incapacidade aí seja considerado, né? Como acontece no INSS. Tendo em vista que existem outros fatores que podem influenciar na manutenção dessa pessoa para o mercado de trabalho. Por outro lado, quando o pedido é feito na Justiça, o juiz vai considerar diversos fatores. Tá? E é possível que ele reverta a decisão do INSS, como nós falamos. Já existiam casos aí de segurados que ganharam ação judicial e o INSS em 2 anos não tinha implantado ainda o benefício. Esse segurado retornou à Justiça quando comunicou, a Justiça veio com tudo para cima do INSS, com razão. Os magistrados achando um absurdo, e mais absurdo ainda é o INSS querer justificar que em 2 anos ele não teve tempo. Quer dizer, como não teve tempo em 24 meses, o segurado tem que ter tempo para aguardar um processo judicial. E o INSS não consegue tempo para fazer uma implantação de um benefício judicial. Decisão judicial cumpre-se, não é para ser discutida. Aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente são os benefícios mais solicitados dentro do da Justiça. A Justiça, ela não garante. O juiz, cada juiz, ele tem a sua autonomia, ele tem o seu tempo para julgar. Existem TRFs aqui no Brasil, que são 6,
que os casos podem sair até mais rápido. Alguns, dependendo, o juiz, por exemplo, uma perícia judicial, que ele tem um laudo ali, pode ser favorável ou desfavorável ao segurado. Se o juiz interpretar que não é uma prova suficiente, ele pode pedir uma segunda opinião de um novo perito. Ele marcar uma nova perícia judicial. Fatores assim acabam atrasando mais ainda um processo. E muitas vezes, né, o segurado está numa situação desesperadora. Aí o advogado, como nós falamos, ele pode levar ao conhecimento essa situação de segurado e o juiz conceder uma tutela, que é você receber o benefício antes da sentença, para garantir o que? A sustentabilidade, o risco de subsistência. Mas o juiz ele não é obrigado a fazer isso. Tá? Em alguns casos muito complexos que o juiz atende uma necessidade como essa. Tá? A lei exige, né, por exemplo, que seja apresentada no mínimo 3 provas materiais aí com relação à sua incapacidade. O laudo, um tratamento, um receituário médico, exames, tudo isso são documentos importantíssimos que você deve guardar. Como nós sempre lembramos, numa pastinha, mesmo os documentos e exames antigos, laudos antigos, eles podem servir para demonstrar, no caso, ou na perícia do INSS ou na perícia judicial, um histórico da progressão da sua incapacidade. Então não jogue nada fora, guarde tudo em bom estado, porque é necessário, pessoal. Tá? Vocês estão vendo que não é fácil. Aí, na justiça é mais tranquilo. Não é. As perícias da justiça são mais tranquilas, não são. O perito judicial também não é seu amigo, ele é um avaliador. Ele está ali para te avaliar, ele não está ali para fazer amizade com você. E é necessário que você tenha elementos, porque senão ele vai contestar e dizer que você não está incapacitado. E aí já é um passo negativo dentro do processo. Dependendo da convicção do juiz, né, do que o juiz, a forma de atuação desse juiz, ele pode simplesmente seguir o laudo técnico do perito judicial e negar seu benefício. Tá bom, meu amigo e minha amiga, estão chegando aqui a primeira vez. Eu espero que tenha sido importante, que tenha tirado dúvidas, que vocês tenham gostado aqui da maneira que nós trazemos os conteúdos aqui. Fique à vontade para assistir todos os nossos conteúdos quantas vezes quiser. Tá? Se gostou do vídeo, dá um like, compartilha aí com família, amigo, parente, vizinho, alguém que você conhece que pode estar no INSS e não tem essas informações. Indique o canal para essa pessoa. Você vai ajudar demais, tá bom? E com certeza, se você se inscrever e ativar o sininho de notificação, você também vai ser muito ajudado. Todos os dias conteúdos aqui relevantes, atualizados para mostrar para você a realidade, o que está acontecendo de verdade e como isso pode te beneficiar. Então você só tem a ganhar. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo aqui desde o início do canal. Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês, com paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, abundância, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.